Algumas dicas interessantes para quem planeja vir para Portugal. Primeiro, se a ideia é vir para um tempo, para servir por algum tempo ou para conhecer o país e é um tempo menor, é um tempo de até 3 meses, você pode vir como turista, isso não tem problema nenhum. Os únicos cuidados que são necessários, têm sido necessários por causa da quantidade de gente que tem chegado ao país, é que venha com a maior quantidade de documentação possível. Qual seria essa documentação? O comprovativo financeiro de que você tem os meios de subsistência para o tempo da sua estada, que geralmente, assim, se você for ler a lei, é calculado como 75 euros por dia, o que é muito, mas se você tem como se manter, às vezes uma fatura de cartão de crédito comprovando quanto você tem de limite ajuda, extrato bancário ajuda, isso é sempre necessário? Depende muito do agente de imigração que vai fazer a avaliação quando chegar no país. Isso se você vem direto por Portugal. Quando a gente entra por Madrid ou por outro país, às vezes essa fiscalização é bem menor porque a gente não está indo para o país final, ali é um país de passagem, né? Então isso muda. Mas é bom ter essas documentações, especialmente se vem com hotel ou com Booking ou Airbnb alugado, tem que vir com o documento, a comprovação da reserva, porque isso para eles é essencial, que você tenha onde ficar, né? Isso é uma das coisas principais. Se você pretende vir para exercer um ministério ou para exercer uma atividade financeira aqui, ou um investimento, alguma coisa assim, é necessário buscar os meios corretos para entrar em Portugal, porque isso também coopera com o nosso testemunho. A forma como a gente entra no país é também um testemunho nosso de como a gente vai servir a esse país. Não adianta uma pessoa vir para cá dizendo, quero ser missionário, mas aí vem como turista e depois passa o tempo de turismo e vai ficando. Isso denuncia contrariamente ao nosso testemunho. Então, se você vem com a possibilidade de estudar, então venha, busque o visto de estudo. Se você vem com a possibilidade de investir no país, busque saber quais são as possibilidades de visto dessa categoria também. É importante que a pesquisa seja feita de uma forma que tudo coopere para que aquilo que você vai fazer aqui tenha um bom caráter, tenha uma boa vista pelas pessoas que vão ter contato contigo, né? Essas são algumas dicas de entrar aqui no país. Algumas outras coisas aqui no país que a gente aprende com alguma dor, né? O custo de vida em Portugal aumentou muito dos últimos anos para cá, mas é absurdo. É basicamente impossível vir para cá já com uma ideia de quanto você vai gastar em aluguel ou vai gastar em moradia aqui. Isso é uma coisa que tem que ser pesquisada aqui. E a realidade é a seguinte: para nós imigrantes, para aqueles que não são portugueses, e em alguns casos até para os portugueses também, a maioria dos proprietários, uma prática comum aqui em Portugal é a exigência do calção, né? Calção são os valores antecipados que você dá para um aluguel. No Brasil, se eu não me engano, isso não é mais, você não pode mais exercer esse tipo de atividade. Mas aqui é muito comum. Geralmente para os portugueses eles praticam 2 calções. Para os brasileiros isso varia muito da onde você vai querer morar. Em Lisboa, no Porto, em algumas outras cidades um pouco maiores, o proprietário pode pedir até 6 calções e a gente fica na mão deles, porque a gente não tem muito como fugir de uma situação dessa, mas infelizmente tem uma explicação. A explicação é que muitos desses proprietários já passaram por situações muito chatas justamente com inquilinos brasileiros. Pessoas que não honraram o contrato ou deixaram o apartamento numa situação horrível, porque não tiveram cuidado com o imóvel. Então eles acabam fazendo esse tipo de atitude. Às vezes a gente acha que é xenofobia ou que é preconceito. É muito mais uma forma deles se precaverem, porque eles já viveram essa situação, do que necessariamente um preconceito deles contra nós, porque na verdade eles nem sabem quem somos. E a verdade também os portugueses de forma geral, eles são muito receptivos ao brasileiro. Quando eles têm atitudes que nós julgamos ser preconceituosas, às vezes tem muito mais a ver com a nossa atitude também do que necessariamente com a deles. É a forma como a gente reage ou a forma como a gente age a algumas situações. Uma coisa que
que é muito comum. Muitos brasileiros vêm com a ideia do jeitinho brasileiro de tentar resolver as coisas de uma forma mais fácil, sem burocracia. Eles não têm esse caminho na cabeça. Se as coisas têm que ser de uma determinada forma, elas vão acontecer dessa determinada forma. Às vezes, nós, por sermos brasileiros e sabermos que, às vezes, conversando, dá para tentar chegar a outro tipo de solução, isso não acontece aqui. Então, às vezes, esse jeitinho brasileiro é muito mal visto por eles. Isso denuncia contra a gente também. A gente precisa ter o cuidado de atender a cultura, no sentido de que aqui tem uma cultura, eles pensam de uma forma, não é nenhuma questão de se a cultura é melhor ou pior, não é essa, ou se a forma como eles fazem é melhor do que a nossa, não é essa a questão. A questão é que é diferente. Então, a gente precisa entender isso e muitas vezes aceitar isso. De novo, porque se nossa intenção é servir a cultura, servir esse povo, servir esse país, a gente precisa também, de certa forma, aprender a conviver com essas questões que para eles são muito caras, porque falam muito do caráter deles, de quem eles são como povo. E às vezes a gente, querendo passar por cima dessas questões, a gente dá um mau testemunho e atrapalha o nosso relacionamento com eles, né? Outras dicas bobas, né? Mas é entender que a nossa língua é diferente da deles. Nós falamos por base a mesma língua, português, mas às vezes eles têm mais facilidade de entender a gente porque eles estão acostumados com a música brasileira, com as novelas brasileiras principalmente e com muita televisão brasileira, mas nós nem tanto. Eles têm um ritmo de fala diferente, a forma como eles pronunciam algumas sílabas e algumas vogais, alguns consoantes é bem diferente da nossa. Então, às vezes a nossa sensação é de a gente está ouvindo português, mas a gente não está entendendo português. É uma coisa meio maluca para a gente. E a gente, no início da adaptação, tem uma certa dor de cabeça para se acostumar a isso. Mas passa também, porque a gente vai ter o costume de ouvir sempre e tentar ter uma comunicação com eles. Então a gente consegue passar por isso. Mas é algo interessante da gente saber antes de chegar aqui. Nem sempre a língua é tão igual assim.